Olá, olá, meus queridíssimos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos aqui, tá? No canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marislene Antunes e eu trago dicas de cultivo de orquídeas aqui para o canal. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer um replante dessa orquídea Phalaenopsis gigante, tá? Olha como que ela tá enorme, gente. E vou mostrar também para vocês como que a gente faz a limpeza aí das folhas, tá? Usando aí produtinhos que a gente tem em casa mesmo, tá? Para deixar a folha bem limpinha, para dar aquele brilho na folha, tá? Mas antes da gente começar esse replante, eu quero mostrar para vocês essa orquídea maravilhosa que é esta Cattleya. Gente, olha o tamanho dessa orquídea. A flor é do tamanho da minha mão. Olha isso, eu estou apaixonada, tá? Olha que só para vocês compararem, essa flor aqui é dessa que nós vamos replantar agora, tá? Acabou a floração dela, ó, tá no finalzinho, tá vendo, ó? Aí eu peguei essa florzinha, ó, pra gente comparar. Uma Phalaenopsis gigante, tá? E olha só a diferença da Phalaenopsis gigante pra Cattleya, gente. Olha isso. Incrível, né? Pois bem, gente, tá maravilhosa. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre dessa Cattleya pra vocês. Mas agora vamos começar aqui, tá? Com o replante aí da nossa orquídea. Deixa eu só posicionar aqui, tá? E aí nós já vamos começar, gente. Vou fazer a limpeza, vou mostrar tudo pra vocês. A limpeza das folhas é importante pra gente conseguir eliminar qualquer insetozinho que esteja ali, né, sugando a seiva das folhas. E também é importante a gente fazer isso para retirar a poeira, porque às vezes acumula tanta poeira na planta que ela não consegue nem fazer a fotossíntese dela, tá? Que é receber a luz do sol, né? Fazer a fotossíntese para ela florescer, para ela se desenvolver. Então vamos fazer aqui, ó. Vou tirar aqui. Ó, ela veio, gente, só no chip de coco, tá? Deixa eu chegar pra cá pra me tirar esse chip de coco e não cair aqui, porque eu não quero que caia aqui, tá? Aqui, ó. Ó, vou tirar o vaso, vou mostrar pra vocês como que tá a raiz dela, ó. As raízes estão bonitas, tá? Eu vou tirar essa palha, gente, essa fibra, né, ó, tá vendo? Ela tá só na fibra de coco. Eu não gosto de usar a fibra de coco. E também, gente, ela é uma orquídea muito pesada, tá? E a fibra de coco é um substrato muito leve. Então, o vaso que ela tava, ele tinha que ficar preso, porque ela só ficava tombando. Então, eu vou utilizar agora um substrato mais pesado para evitar que esse vaso, né, quando eu colocar o vaso na bancada, para evitar que ele fique tombando, tá? Ó, vamos ver o que que tem aqui dentro. Será que veio com aquela esponjinha que normalmente vem? Vamos ver, vamos descobrir. Ó. E olha só, raizinha aqui, ó, já tá mais amarelada, tá? Ó. O chip de coco, ele retém muita umidade, então as raízes que ficam mais no meio, eu acho que elas ficam muito sufocadas e a gente consegue ver isso aí, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vamos retirando isso daqui. Gente, é só fibra de coco, tá? Não tem mais nada aqui, ó. Só fibra de coco mesmo. Nem o plug tem aqui, ó. Vou conseguir tirar aqui e aí vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Normalmente vem um plug, tá vendo? Nessa não veio, mas as raízes do meio, elas estão mais amareladas, porque a fibra de coco fica muito úmida, tá? Então as raízes do miolinho ali, elas não conseguem respirar e ficam aí, tá? Com essa coloração assim mais amarelada. E se continuasse aqui por muito tempo, gente, com certeza essas raízes aí iriam apodrecer, tá bom?
E enquanto eu vou tirando aqui, gente, eu quero saber de você aí, de onde que você tá me assistindo. Eu sou aqui de Esmeraldas, Minas Gerais. E você aí, você me assiste de onde? Deixa aí o nome da sua cidade e o seu estado, pra mim saber até onde que os meus vídeos estão chegando. Deixa o seu nome também, deixa sua dúvida, sua perguntinha, sua sugestão de vídeo, tá? Tem muita gente bacana, muita gente legal aqui no meu canal. Eu amo ler os comentários de vocês e eu respondo sempre, tá, gente? Respondo todos. Às vezes dão no mesmo dia, porque são muitos, mas eu sempre respondo sim, tá? Então você que deixou aí comentário, volta lá pra você ver, tá? Que foi respondido, porque às vezes a pessoa comenta e depois não volta mais no comentário e acaba nem vendo a resposta, tá bom? Então sempre dá uma olhadinha lá no seu comentário. Olha aqui, gente. Olha que raízes bonitas. Essa aqui tá com a raizona, hein? Olha. Que raízes maravilhosas. Essa aqui tá top, ó. Tá bem bonitas as raízes. Diferente daquelas que nós já fizemos o replante aqui, né? Ó. Tirar bastante aqui, ó. Olha só, que top, gente, que tá essas raízes de fora, ó, tão bem bonitas. Essas aqui, como eu falei, tá vendo? Tá amarelada, ó, porque tava muito úmido, mas aí nós já fizemos a limpeza. Dá pra ver, gente, que essa fibra de coco aqui, tá vendo? É uma fibra nova, tá? Eu só tô tirando ela porque eu não gosto mesmo da fibra de coco. Eu prefiro usar o meu substrato, tá? Que eu sei que eu posso regar sem nenhuma preocupação de apodrecer raízes, tá? Então, por esse motivo, né? Eu não vou lavar as raízes, tá? Ficou um pouquinho de farelinho aqui, tá? De fibra de coco, mas não tem problema, tá bom? Vou replantar ela agora, gente. E o que eu vou utilizar aqui pra estar fazendo esse replante aqui? É o substrato que eu gosto muito de utilizar, tá? Eu tô ajustando aqui o tripé. Olha só, casca de pinos, tá? Casca de pinos com pedacinhos de carvão. Tem argila expandida. A argila expandida é um ótimo substrato, mas eu prefiro usar ela para fazer drenagem em vasos pesados, porque ela é muito leve, tá? Então, como a orquídea, essa aqui é uma orquídea muito pesada e eu quero dar peso no vaso, eu vou usar o cacos de filtro de barro. Você pode usar, né, a telha velha que você tiver aí, tijolo, é só você quebrar em pedacinhos e você pode estar usando ou utilizando também a pedra brita, tá? Eu gosto de usar esse daqui, gente, porque ele absorve a água. Então, quando tem muito excesso de água ali no substrato, esse daqui, o barro, né, o pedacinho ali de barro, ele vai absorver aquele excesso de água. Então eu gosto de utilizar porque assim garante que o substrato nunca vai ficar encharcado, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar um vaso, ó. Eu vou cortar as hastes dela, tá? Depois vou utilizar esse vaso aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, nossa, que raizão que ela tá, hein? Ó. Olha isso, gente. Que raizão bonito. Vamos encaixar ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó, vai dar certinho nesse vaso, tá? Então, olha só. Vou utilizar aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Aqui, ó. Um pouquinho, tá? De caco aqui de barro pra dar drenagem aqui, tá? E ó, e dá peso também, tá? Então coloquei aqui já. Vou pegar a minha orquídea e vou posicionar ela. Ó o arame que eu coloquei, tá vendo? Então eu vou posicionar ela pra ela ficar assim, porque é normal, gente, da orquídea ela ficar, olha só. Quer ver, ó? Ela ficar se curvando pra fora do vaso, tombando pra fora do vaso, porque a natureza dela é essa, né, gente? É ficar de cabeça pra baixo nas árvores. Então, vou agasalhar aqui as raízes dela, tá? Com muito cuidado, ela tem muitas raízes, tá? Esse vaso
tá ideal pro tamanho dela, tá? As orquídeas, elas não podem ficar em vasos muito grandes, porque quando ela fica num vaso muito grande, ela demora muito para se desenvolver, porque ela tem que preencher todo o vaso para depois, né, começar ali a se desenvolver assim, soltar folha, soltar haste floral. Ela tem que se sentir firme no vaso. Então, para isso, ela tem que enraizar aquele vaso todo. Então, quanto maior o vaso, mais tempo ela vai demorar ali para preencher aquele vaso todo com raízes, tá? Então, ó, como que eu vou saber o ideal? Ó, gente, sobrou aqui, ó, 2 dedos, tá vendo, ó, de cada lado, ó. 2 dedos folgados de cada lado. Então, esse daqui é o tamanho ideal para o vaso da orquídea, tá? Então, agora nós vamos começar a preencher aqui. Ó, vou pegar a casca de pinos e começar a preencher todo o vaso com bastante cuidado, tá? E aí eu misturo também a argila expandida. Você pode usar a brita, tá, gente? Ela é muito boa. Eu tenho que comprar mais brita, porque a minha já acabou. E eu gosto de colocar também uns pedacinhos. Por quê? Porque isso daqui e a brita são pesados. Então, eles ajudam a manter ali a firmeza das raízes, tá? Principalmente quando é uma orquídea muito grande, igual essa aqui. Então, ó, vou girar aqui. Tá meio complicado, que tá debaixo de outra gigante aqui, gente. Essa parte onde que eu tenho as Phalaenopsis gigantes. E eu tenho outro lado onde que eu deixo as Phalaenopsis comum, que depois eu vou mostrar pra vocês também. Elas estão lindas, cheias de hastes florais. Tá maravilhosa lá. E aí, deixa nos comentários, gente, qual que é a orquídea que você prefere. Tem pessoas que preferem só Phalaenopsis. Tem outras pessoas que gostam de todas. E você tem preferência por orquídea? Deixa aí nos comentários. Qual que é a sua preferência de orquídea? Eu não tenho uma preferência assim, né? Ah, eu só gosto dessa. Eu gosto de todas. Eu gosto muito das Phalaenopsis porque elas florescem muito, né? Então, assim, eu gosto muito de cultivar elas porque eu tenho flores o ano todo. Então, isso é bem bacana aí da Phalaenopsis. Mas eu gosto de todas as outras também, né? Ó. E aí nós vamos preenchendo, olha. Você vai dando apertadinhas, tá? Vai ficar fazendo uns barulhinhos, gente, né? Mas não fica com medo não, tá? É assim mesmo. Não fica preocupada aí de quebrar raiz, não, porque a orquídea, ela tem que ficar firme, tá? Se ela não ficar firme aqui, ela não vai se desenvolver, tá? Aqui, ó. Tá quase pronto, quase bom aqui. Vou colocar mais. Pronto, gente. Replantada aqui a nossa orquídea, tá? Ó. E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer a limpeza aí das folhas da Phalaenopsis, tá? Essas hastes florais, tá vendo, ó? Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou cortar elas, tá? Porque agora eu quero que ela gaste energia somente, né, enraizando, se fixando aqui no vaso novo, tá? E se eu deixar a haste vai ficar roubando ali a energia da planta, tá? Vou fazer aqui a receitinha aqui para limpeza das folhas, ó. 1 litro de água, tá? Uma colherzinha de detergente neutro, ó. Neutro, tá vendo? Esse amarelinho aqui que é o neutro, tá? Ó. Você vai colocar uma colherzinha em 1 litro de água. Aqui, ó. Mistura bastante, tá, gente? Ó. Mistura bem isso daqui. Se a sua orquídea aí tiver com muito bichinho, com muito inseto, tiver com pulgão, com cochonilha, aí você pode usar 2 colheres. Mas se não tiver, você usa só uma mesmo, que é só para uma prevenção e para limpeza mesmo das folhas. O que que eu vou fazer? Não vou jogar nas raízes, tá, gente? Aqui, ó. Vou pegar com a mão mesmo. Você pode colocar no borrifador, mas o meu borrifador
Tá lá do outro lado, tá longe, ó. Vou passar a mão aqui, ó. Tá? Não vou jogar nas raízes. Eu não quero que a raiz absorva essa água aqui, não, tá? Então, cuidado aí pra não cair nas raízes. É bom você regar a sua orquídea antes, tá? Regar as raízes pra raiz não absorver. Porque quando a raiz tá seca, né? Assim que cai água ali, ela absorve tudo aquilo que tá na água. Então, é bom você regar ela antes. Ó, aqui eu tô passando com a mão. Não tá caindo nada nas minhas raízes. Ó. Passei aqui com a mão. Agora eu vou vir aqui com o algodãozinho, ó. Vou molhar aqui na água. E vou vir aqui, gente, ó. Tá vendo? Porque aqui vai tirar cochonilha. Vai tirar aquelas cochonilhas de carapaça, que elas são chatas, que elas grudam ali, sabe? Aqueles insetinhos que ficam sugando a seiva da planta, sabe? A planta quando fica cheia daqueles pontinhos amarelinhos. Então, é bichinho que fica ali sugando a seiva, né? Então, ele suga a seiva e fica aquele ponto amarelado. E o problema, gente, é que esses furinhos, né, que esses bichinhos fazem na folha, viram uma abertura ali para fungo. Aí, além de você ter o problema do inseto ter furado a folha, você ainda tem um problema com fungo, tá? Então, é sempre bom você fazer essa limpeza aqui no verso também, tá? Ó, então, com algodãozinho no verso, tá, gente? Vai limpando com cuidadinho. Passa em toda a planta, em todos os lados. Tá? Ó. Agora já passei desse lado, vou virar aqui e vou passar aqui, ó. A haste tá batendo aqui no verso aqui, ó. Tá? Ó. Passei em todas, frente e verso, o algodãozinho molhado nessa receitinha aqui, tá? 1 litro de água, 1 litro de detergente. E agora, o que eu vou fazer? Eu já vou vir aqui, agora mesmo, tá? E vou tirar essa água aqui que eu passei, ó. Tá, ó. Com o borrifador, eu vou vir aqui, vou jogar aqui, ó, nas folhas, virar ela assim, pra não escorrer essa água nas raízes, tá? Ó. Lavar tudo pra sair essa água, essa aguinha com o detergente que eu joguei, tá? Ó. Deixa eu jogar um pouquinho mais. E aí, agora nós vamos finalizar, tá? Ó. Já tirei bastante, tá? Agora eu vou até molhar aqui, ó, com a água, porque toda vez que a gente replanta, a gente tem que regar, tá? Assim que terminou o replante, rega. Nós já tiramos aqui o excesso do detergente, tá? Que ficou aqui nas folhas. Com cuidado, né? Retiramos com cuidado para não cair nas raízes, ó. Rega bastante. E agora, nós vamos finalizar com outro produto, tá? Esse daqui, gente, é para dar aquele brilho perfeito. Ó. Peguei um algodãozinho seco. Vou vir aqui, ó. E vou dar uma secada. Pode ser um paninho, tá, gente? Vou dar uma secada aqui nas folhas. Ou você pode esperar um tempo pra secar também, tá? Não tem problema, não. Mas como eu tô filmando e eu quero mostrar tudo pra vocês agora, eu vou secar aqui com esse algodãozinho, tá? Pra tirar o excesso aqui de água. E nesse algodãozinho, gente, você vê que sai, né, a poeira também. Acumula muita poeira nas folhas das Phalaenopsis, por serem folhas largas, né? Ainda mais dessa aqui, que é um gigante, acumula poeira. Dei uma secada, mais ou menos ali. E agora eu vou pegar outro algodãozinho aqui, ó. E vou utilizar isso daqui, gente, ó. O cafezinho. Sabe aquele restinho de café que sobrou lá na garrafa que você não usa? Que
que você muitas vezes joga fora? Pois é. Se for sem açúcar, gente, melhor ainda, tá? Tem que ser café coado, tá, gente? Se você quiser pegar o pó lá e preparar só para passar nas suas orquídeas, ótimo, você prepara, tá? Faz como se você fosse fazer um café, mas sem açúcar, tá? Coa ali, espera esfriar e passa nas suas orquídeas. É muito bom. O café, ele dá um brilho muito bom na folha, a folha fica brilhosa. Além, gente, dele ser um repelente natural contra formigas, contra esses insetozinhos, tá? Por causa do cheiro. Então, assim, vai ficar top demais. A folha vai ficar limpinha e vai evitar de vir bichinhos aí pra sua folha. Olha que legal, né? Pois é, o vídeo hoje tá imperdível, hein? Então, você que não deixou o joinha ainda, já deixa aí. Você que não é inscrito, tá? Já se inscreve. Não se esqueça, gente, de hypar o vídeo, tá? É uma nova ferramenta do YouTube que é muito bom. E aí, você passa dos dois lados. Frente e verso da folha. Olha que maravilha, gente. E dá pra você ver já a diferença aí, ó. O brilho que fica, tá? Eu convido a vocês a me seguir lá no Instagram, seguir o nosso canal aqui, tá? Lá no Instagram, porque lá eu posto fotos, reels, lá a gente vai ter um contato mais próximo, tá bom? Diário, né? Na verdade, quase. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, compartilha com as suas amigas e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.